Na aula passada, nós falamos sobre o embate entre os não crentes e Jesus em sua segunda vinda. Na aula de hoje, concluiremos esse assunto. Apocalipse 19, versículo 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No começo do versículo traz: E vi a besta. No caso aqui, é a mesma besta de Apocalipse 13, que representa o poder político anticristão, o império que persegue a igreja, isto é, a pessoa do anticristo final. Diz também o versículo que João viu os reis da terra com os seus exércitos. Isso aqui é um cumprimento do Salmo 2, versos 1 a 3, que diz: Por que se amotinam as nações contra o Senhor e contra o seu ungido? É também o cumprimento do que lemos em Apocalipse 16, versículos 14 a 16, aquela reunião em Armagedon, uma das 7 menções da segunda vinda de Cristo aqui no livro do Apocalipse. O que você precisa entender é que esses exércitos aqui, com o anticristo final, todos eles estão unidos para enfrentarem a Jesus em sua segunda vinda. Por isso é que colocamos como título relacionado a esse versículo a expressão a rebelião final. O versículo diz que eles estão congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Que loucura! Como é que criaturas finitas desafiam o nosso Criador infinito? Não é, obviamente, uma batalha equilibrada. É uma resistência fútil à soberania de Deus. Os poderes anticristãos, sejam políticos, ideológicos, religiosos, na verdade sempre se levantam contra Cristo, mas também sempre falham. A história, meu irmão, minha irmã, não vai terminar com a vitória do mal, não. Vai terminar com o triunfo inevitável de Cristo. Não à toa, o Salmo 2, verso 4 diz assim: Deus ri dos conspiradores. O versículo 20 fala sobre a besta e o falso profeta. Olha o que diz: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois quem? A besta e o falso profeta, o anticristo final e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O versículo diz assim: a besta foi aprisionada. No original grego, foi capturada. Uma ação rápida e definitiva. Jesus volta em sua segunda vinda e imediatamente captura o anticristo. Não há uma batalha prolongada, não. Cristo simplesmente prende a besta, o anticristo. Diz também, e com ela, o falso profeta. Aqui é a primeira menção explícita no livro do Apocalipse do falso profeta, mas nós já o identificamos lá quando estudamos Apocalipse 13, versículos 11 a 18. O falso profeta é a segunda besta. Ele é aquele que dá apoio religioso ao poder anticristão. Você não vê nos seus dias os falsos profetas? Aqueles que, no final das contas, estão unidos com os políticos maus, com os governantes maus, para desviar o povo de Deus? Sim, o falso profeta é aquela vertente localizada no meio das igrejas para desviar os santos. Diz aqui que o falso profeta, com os sinais feitos diante do anticristo, ele seduziu os que receberam a marca da besta. É aquela história. Quantos e quantos não são levados por falsos profetas por causa de milagres ou coisas espantosas? Mas isso não prova uma origem divina, não. Você se lembra quando Moisés foi lá no Egito? Assim como ele mostrou o poder de Deus de forma extraordinária, os magos do Egito também fizeram coisas incríveis. Então, Satanás e seus seguidores
também podem criar feitos notáveis. Não devemos nos levar por isso. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5 diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você entendeu? Tem profeta aí que faz coisas extraordinárias, mas prega uma mensagem que não é uma mensagem de Deus. Não é uma mensagem que está na palavra de Deus. Mas, porque ele fez algo que chamou a atenção, muitos o seguem. Continua aqui no versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Viu só? Naquela época, se surgisse um profeta, entre aspas, fazendo coisas extraordinárias, mas pregasse algo contrário à palavra de Deus, ele era morto. Imagine se hoje fosse feita a mesma coisa. Se alguém que se diz profeta começasse a pregar coisas contrárias à palavra de Deus e fosse morto. Que coisa terrível, hein? Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É o que eu acabei de falar. Satanás também pode realizar prodígios enganadores, ainda que, é claro, ele faça tais coisas debaixo da soberania de Deus. Porque se Deus também não deixar, Satanás não faz nada. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, o iníquo aqui é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então você já sabe, não é porque o profeta faz algumas coisas que chamam demais a sua atenção que você vai segui-lo, não. Faça como os bereanos lá de Atos 17. Confira nas escrituras se aquilo que ele diz bate com a verdade. O versículo ainda diz: aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Aqui está falando, com certeza, dos que se aliaram ao sistema anticristão. Porque nós sabemos que um crente verdadeiro, ele não recebe a marca da besta. Não, mas aqueles que a recebem, certamente foram iludidos pelas mentiras dos falsos profetas que estão presentes em todas as épocas. Diz o versículo que o anticristo final e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E esse vivos nos dá a ideia de que foram lançados conscientes. Professor, o lago de fogo é outro nome para o inferno? Sim, a diferença para o inferno que conhecemos é que o lago de fogo já se refere ao inferno final, aquele inferno onde serão lançados todos os que forem condenados no juízo final. Curiosamente, os que vamos dizer assim, inaugurar este novo inferno serão justamente o anticristo e o falso profeta. Mais adiante veremos que Satanás também irá com eles. Professor, mas e os outros, os não crentes que seguiram o anticristo e o falso profeta? Esses nós já sabemos que serão todos mortos fisicamente por ocasião da segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar
para o juízo final, conforme está lá em Apocalipse 20, versículos 12 a 15. Eu quero chamar a atenção para um ponto aqui. Diz no final do versículo que foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aqui esse arde com enxofre quer transmitir a ideia de um tormento intenso num lugar insuportável, pois enxofre fede bastante. Então, além do fogo que arde, que queima, transmitida a ideia de um tormento intenso, ainda por cima é um lugar insuportável de estar. Que coisa! Versículo 21 de Apocalipse 19 diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Não acabamos de falar aqui sobre o que aconteceu com os não crentes que seguiam o anticristo final e o falso profeta? Pois bem, o versículo diz aqui no início: os restantes foram mortos. Então, os não crentes, quando Jesus voltar, primeiramente morrerão fisicamente, mas, como eu disse, ressuscitarão para o juízo final, e diz que eles morrerão com a espada que saía da boca. Da boca de quem? De Cristo. Na verdade, isso quer dizer que Jesus os condenou à morte física simplesmente com uma palavra de ordem. Não houve nem mesmo luta física. Essa espada que sai da boca de Cristo é uma referência à palavra de Deus. Pois lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. E é isso mesmo, Jesus dá a palavra de comando, a palavra de ordem, e todos que se levantaram contra ele, no caso aqui, morrerão. Se você tem alguma dúvida de que a referência é a Cristo, o versículo continua: saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem é este? O Rei Guerreiro, Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o versículo termina: e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olhe só essa imagem de derrota completa e humilhação absoluta. Sim, porque imagine a cena: corpos insepultos, que nem chegaram a ser sepultados, devorados por aves. Isso, na cultura antiga, era a máxima desonra, porque o mínimo que se podia fazer ao morto era enterrá-lo. Mas não. No embate final, até mesmo na morte física, aqueles que rejeitaram a Cristo serão humilhados. Meu irmão, minha irmã, esse vai ser o fim repentino da rebelião humana. Não haverá 1000 anos de luta ou conflito após a segunda vinda de Cristo, como ensinam algumas igrejas. Não. Já basta esse conflito que nós passamos durante toda a era da igreja, não é verdade? A vitória de Cristo, ela vai ser instantânea, vai ser decisiva, vai ser final. Quando o Senhor voltar, aqueles que rejeitaram a graça de Deus enfrentarão a justiça. Sabe o que isso deve gerar em nós? Deve gerar 3 coisas, pelo menos. Primeiro, gratidão. Por quê? Porque nós fomos poupados deste destino. Deus nos escolheu. Louve ao Senhor todos os dias por isso. Segundo lugar, deve nos dar também um senso de urgência evangelística. Afinal de contas, outros ainda podem ser salvos. Pense nisso. Por fim, deve nos trazer confiança escatológica, confiança no que vai acontecer no futuro, na consumação de todas as coisas. Por quê? Porque Cristo vence. A história termina bem para os eleitos de Deus. Quero terminar com algumas aplicações pastorais de Apocalipse 19. A primeira aplicação é para a igreja que é perseguida hoje. Olhe, igreja perseguida, o julgamento virá. Deus não esqueceu. Portanto, persevere, igreja, persevere, confie. Para aqueles que são tentados a se envolver com outras religiões, a seguir
outros profetas, cuidado, adore só a Deus por meio de Cristo no poder do Espírito, nada mais. Não invente moda, não vá atrás daqueles que são seguidos pela multidão de não crentes. Não se deixe levar por essa coceira nos ouvidos, essa vontade de ficar aprendendo fábulas. Não estamos aqui para ficar ouvindo novidades, não. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Para aqueles que estão desanimados com o mal que há no mundo, saiba que Cristo vence. A história termina com vitória. Não vai terminar nem com empate, nem com derrota. Não, vai terminar com vitória. E, por fim, Apocalipse 19, ele vai exigir de nós uma postura constante de evangelização. Com certeza, porque ficou claro que há 2 banquetes no futuro. Um banquete para comemorar as bodas do Cordeiro e outro que será a ceia dos abutres. Diante disso, anunciemos a Cristo para que mais pessoas participem do primeiro banquete, o banquete das bodas do Cordeiro.